Olá, olá, boa noite. Alguém me ouvindo? Alô, Oi, Rodrigo. Sim, tudo bem? E aí, vamos começar? Podemos começar? Abrir minha câmera aqui. Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Todos estão aí? Queria ouvir alguém? Todos são da Universidade Federal do Amazonas ou tem de fora? Tem gente de fora? Vou compartilhar aqui minha tela. Tá aparecendo aí? aqui sim. Beleza. Gente, boa noite a todos. Me chamo Rodrigo. Sou enfermeiro formado pela Universidade Federal do Amazonas, campus Coari, né? Sou da turma de 2014 a 2019, tenho aí mais ou menos uns 6 anos já de formado, né? Já estou em várias áreas também, inclusive como professor substituto da Universidade Federal do Amazonas. Já trabalhei pela saúde indígena também e hoje eu estou no estado do Paraná, trabalhando no centro cirúrgico, como enfermeiro supervisor de um hospital nível 3 de alta complexidade, né? Sou enfermeiro supervisor dentro do centro cirúrgico, né? No hospital que eu atuo aqui, diariamente acontece cerca de 30 a 40 cirurgias por dia, né? E atualmente eu estou no plantão da noite, né? Faz 12 horas por 12 por 36. E não entra tanta cirurgia assim, mas né, sempre tem as emergências, né? A rotatividade do centro cirúrgico é mais à noite, mais de dia, né? Manhã e tarde. Já trabalhei de manhã, já trabalhei à tarde também como enfermeiro. Eu digo que é um hospital bem grande, com muitos procedimentos, né? Tem todos os tipos de procedimentos, né? Procedimento que eu nunca tinha visto. Eu tive a oportunidade de, de ver aqui, né? Como, por exemplo, uma captação de órgão, né? Também tem cirurgias cardíacas também, que é alta complexidade, né? Troca de válvula, revascularização do miocárdio. Todos os tipos de cirurgia tem aqui, né? Até neurocirurgia também tem dentro desse hospital que eu trabalho. Gente, todos estão aí. Vamos lá começar então, falando sobre cuidados de enfermagem com tubos, drenos e sondas. Tem alguém aí que é do último período, que vai para a prática? Podem falar, gente. Estou compartilhando a tela, não consigo ver aqui. Se tem alguém do quarto, quinto, sexto, sétimo semestre aqui. Tem ou não, gente? Preciso ouvir vocês. Eu tô indo pro quinto período agora. Quinto período, saúde do adulto, né? Isso. Isso, beleza. Vai rodar clínica médica e clínica cirúrgica, né? Se eu não me engano. Tem alguém que é finalista de aqui ou não? Acho que não, né? Então, vamos falar um pouco sobre os cuidados de enfermagem com tubo, drenos e sondas, tá? Durante eu ter estudado na UFAM de Coari, né, como o hospital é um nível bem menor, a gente não consegue ver todos os tipos de drenos e sondas, tá? Creio que eu vou apresentar uns novos para vocês aqui, uns que vocês já, com certeza, já rodando pelo hospital já viram, né? Como, por exemplo, o dreno de tórax, que é muito frequente ver no hospital de Coari, né? Normalmente, quando tem alguém que teve algum trauma, né, torácico, sempre vai estar com um dreno de tórax, né? Devido ao pneumotórax, hemitórax, né? Ou estar com um ar fora da cavidade torácica, né? E vamos lá, gente, começar uma introduçãozinha bem básica, tá? Prometo que eu não vou me alongar muito aqui, né? Que essa aula é uma aula para uma tarde inteira, né? Mas a gente vai tentar ver o básico aqui, tá? Do que é tubos, drenos e sondas, beleza? Os tubos, sondas e drenos são utilizados de forma bem rotineira dentro do preparo pré-operatório do paciente, no seu cuidado pós e transoperatório, tá? Como eu falei,
paciente que está utilizando um dreno, uma sonda, normalmente ele vai vir do bloco cirúrgico, né? Aí vai chegar na clínica médica, na clínica cirúrgica, quem vai fazer esses cuidados vão ser quem? A enfermagem, não é verdade? Juntamente com um enfermeiro. O enfermeiro é responsável pela troca, sei lá, de selo d'água, por exemplo, de um dreno torácico, né? Às vezes a gente não tem oportunidade aí no Hospital de Coari para fazer a troca de um selo d'água, mas é bem importante a gente saber, porque chegando lá no 10º, no 9º período, que é a prática no hospital, acho que de Manaus, né? Acho que é no 9º semestre, se eu não me engano, eu não estou recordando agora, a gente vai rodar o bloco cirúrgico lá, né? A clínica cirúrgica, e a gente vai conhecer os tubos, os drenos que a gente nunca viu, e a gente vai ter que trabalhar em cima deles, né? Durante a nossa prática. Vamos lá. Começando com a classificação quanto ao material, né? Os tubos e drenos de sonda, a gente pode ter diversas formas, né? Quanto ao material, ele pode ser de borracha, polietileno, silicone, teflon. Vocês conhecem algum que é de borracha ou não? Conhece algum de polietileno, algum de silicone, algum de teflon? Conhece ou não? Não? Vamos lá, então, dar continuidade sobre a classificação quanto ao material, tá? A borracha, né? Por exemplo, nós temos esse tipo de dreno aqui. Alguém sabe me dizer que tipo de dreno é esse? Alguém chuta qual é o tipo de dreno que a gente tem aqui na tela? Ou não? Parece um macarrão, né? Alguém sabe qual é esse dreno? Então, esse dreno aqui ele é bem famoso, tá? É um dreno de Penrose, tá? Normalmente vem em cavidade abdominal, onde tem muito exudato, muito sangue, tá? Ele funciona sobre drenagem de capilar, tá? Ele vai sugando ali dos tecidos para fora do corpo, beleza? Nós temos aqui o polietileno, né? Por exemplo, nós temos aqui o dreno sucto, né? Dreno de sucção, que eu acho que também a gente consegue ver no Hospital de Coari de vez em quando, né? Acho que eu vi umas 2 vezes só esse dreno sucto rodando a clínica médica, acho que foi muito, né? Mas em hospital de grande porte a gente sempre vê bastante esse tipo de dreno, tá? Em cirurgias abdominais, por exemplo, é utilizado bastante, tá? Beleza? Nós temos aqui o silicone, tá? O silicone, como por exemplo, a sonda nasogástrica, tá? É bem utilizada também para fazer procedimento, né? Principalmente no pré-operatório do paciente, no pós-operatório, no transoperatório também, tá? Para fazer o esvaziamento gástrico. E nós temos o teflonado. Alguém sabe que tipo de dispositivo é esse? É muito difícil de encontrar no Hospital de Coari. Alguém sabe dizer? Pode chutar, gente. Quero que todo mundo participe, quem estiver por aí. Pode falar à vontade aí, não fique com vergonha, não. A gente está aqui para ajudar, tá? Beleza? Esse tipo de material aqui é chamado de catéter venoso central, tá? Duplo lumen. Às vezes tem 3 lumens também, tá? É para fazer uma coleta de sangue, ou para fazer a infusão também de droga vasoativa, de sangue, coletar material também, certo? Ele é do tipo teflonado, tá, gente? Teflonado, como diz, é aquela parte esbranquiçada na ponta do catéter. Ele é mais rígido, ele é mais duro um pouquinho, tá? Justamente para ficar na corrente sanguínea e não haver risco de contaminação ou algo do tipo, certo? Alguma dúvida, gente? Vamos lá. Quanto à classificação, quanto à forma de ação, né? Nós temos aqui drenos que funcionam sobre a capilaridade, que é a saída das secreções, vai se dar através da superfície externa do dreno, tá? Não há passagem de líquido pela luz, certo? Então, um exemplo de dreno que funciona como em ação de capilaridade, nós temos o dreno de Penrose, que eu falei ainda há pouco, né? Ele é bem maleável, né? É como se fosse uma borrachazinha, como se fosse um balãozinho, sabe? Ele vai puxar através da gravidade, né, da capilaridade, para fora do corpo da pessoa, tá? Nós temos o de gravitação, que é utilizado também, utiliza-se catéter de grosso calibre, né, que é colocado na cavidade e conectado à bolsa coletora, ou bolsa de látex, né? Como, por exemplo, nós temos o dreno de tórax, né, que é realizado através da gravitação, né? Vai puxar
o corpo normalmente fica mais elevado e o dreno fica mais embaixo, né? A nível do corpo dele fica mais embaixo, justamente para fazer a drenagem do sangue, né? Do que tiver ali dentro da cavidade, né? Para fora do corpo, certo, gente? Nós temos de sucção, né? Por exemplo, que a gente falou ainda há pouco, dreno-suctor, tá? Beleza? Que é utilizado em circunstâncias que prevê o acúmulo de líquido também em grande quantidade, tá? Ou por período prolongado, certo? Pode falar. Eu não consegui entender o da capilaridade. Como é que ele funciona? A capilaridade ele vai funcionar basicamente o médico ele coloca o dreno penoso, por exemplo, ele só vai colocar lá e vai através do ar que está ali dentro, ele vai puxar através da musculatura, ele vai correr para dentro, para fora do corpo, tá? Ele é bem simples esse tipo de dreno, né? Ele não tem algo que puxa o sangue de dentro ou sobre a gravidade, ele vai funcionar como se fosse, ele vai escorrer como se fosse assim, tá? Através da musculatura, beleza? Alguma dúvida? Entendeu? Entendi. A gravitação, sucção. A gente vai ver logo mais também alguns exemplos, tá? Beleza? Vamos lá. Quanto ao seu uso, tá? Nós temos alguns catéteres, drenos, sondas. Por exemplo, nós utilizamos os catéteres gel, o abocate, que é chamado também, né, que é intravenoso, para fazer procedimentos invasivos, que é mais comum, né? São os catéteres que geralmente são siliconados, tá? Podendo ter agulha ou não dentro deles, tá? Como é o caso dos catéteres periféricos, tá? Que é utilizado para punção venosa, que a gente conhece, né? O gel, o scalp. Aqui nós temos também o CVC, que é o catéter venoso central, né? Beleza? Nós temos também para fazer uso em aparelho digestivo, tá? Utilizado em esôfago, no estômago, são tubos de borrachas mais macios, né? Que são colocados ali na cavidade abdominal para retirar, né, a quantidade de líquido, drenar sangue, tá? Eles são menos irritantes, mas os tubos de polietileno eles necessitam de menos cuidados, tá? Eles são utilizados para descompressão gástrica e remoção de resíduos gástricos que estão dentro da cavidade abdominal, tá? Pode ser no estômago, no intestino, tá? Certo? Nós temos aqui, por exemplo, alguém sabe dizer qual é esse tipo de sonda, de sonda que é utilizado? Alguém já viu alguma vez na passagem pelo hospital? Algum professor já mostrou para vocês qual é esse tipo de sonda aqui? Pode chutar, gente. Tá? Aqui nós temos a sonda nasogástrica, né? Que a gente vai utilizar bastante, né? Em pacientes oncológicos que não conseguem fazer a digestão, tá? E essa aqui é uma gastrostomia, tá? Que é utilizada em pacientes que têm algum problema no esôfago ou parte do aparelho digestivo superior, tá? Que é utilizado bastante em pacientes oncológicos também, tá? Chamado gastrostomia. Certo, gente? Alguma dúvida? Não? Vamos continuar. Nós temos também tubos que é utilizado para drenar líquidos das vias biliares, tá? Nós temos os tubos de Kerr e os tubos de T também, que podem ser materiais plásticos ou de borrachas. Eles são colocados nas vias biliares para puxar, para drenar, né, o líquido extrahepático que está ali fazendo compressão, tá? Justamente para fazer essa descompressão, tá? Para diminuir a dor do paciente, certo? Ele é um tubo T, como vocês estão vendo aqui, tá? É colocado através de punção, certo? Lombar, por meio do cirurgião, tá? O cirurgião faz através de uma radiografia esse funcionamento. É uma técnica bem agressiva também, mas ele consegue chegar lá no sistema hepático, nas vias biliares, tá? E colocar essa sonda justamente para drenar para fora o líquido que está infeccionado lá, certo, gente? Aqui nós estamos vendo, por exemplo, está aqui na parte abdominal do paciente, né? Com certeza está nas vias biliares dele, tá? Tem uma bolsa coletora aqui justamente para drenar esse líquido, tá, gente? Beleza? Alguma dúvida?
Isso aqui é muito difícil de a gente ver por aí, em Coari, por exemplo, mas a gente consegue ver em os outros hospitais, até na capital também. Por exemplo, no HUGV a gente consegue ver bastante, tá, gente? Nós temos drenos que são utilizados em cavidades abdominais, tá? Eles podem ser drenos como de Penrose ou drenos tubulares de polietileno, tá? A escolha se faz pelo volume esperado de secreção e tempo de permanência na cavidade, tá? Eu botei um exemplo de dreno de Penrose aqui, que ele pode ser utilizado tanto na cavidade abdominal ou qualquer parte do corpo, tá? A gente está vendo, por exemplo, aqui, numa infecção aqui próxima ao aparelho, próximo à orelha do paciente, né? A gente vê que está bem edemaciado aqui, bem avermelhado, né? Sinais flogísticos de infecção. O doutor, né, o médico coloca o dreno, né, faz a perfuração ali e corta um pedacinho do dreno de Penrose, né, justamente para drenar a secreção que está ali dentro por lenta, tá? Aí, quando diminui essa parte de excretar os líquidos, né, que estão ali infeccionados, ou diminui a infecção, ele faz a remoção, tá? É bem simples de fazer. O dreno de Penrose, ele é colocado dentro da cavidade e ele é preso na pele do paciente com uma sutura simples, tá? O dreno de Penrose, ele vem mais ou menos 30 centímetros, tá? O doutor pode cortar o tamanho que ele quiser, tá? E deixar só um pedacinho para fora justamente para drenar, tá? Dentro de uma bolsa coletora ou dentro de uma bolsa de urostomia, tá? Mas normalmente ele é desse tamanho e tem diversos calibres, tá? Vai desde o mais fino ao mais grosso, beleza? Dependendo do que ele quiser lá, ele faz a avaliação e coloca, tá? Nós temos também drenos que são utilizados em vias urinárias, né? Sondas, na verdade, né? Essas aqui são bem conhecidas, tá? Pela enfermagem, né? Aqui nós temos, que sonda é essa, gente? É uma sonda de alívio, né? É ou não é? Isso aqui é uma sonda de alívio. Aqui nós temos uma sonda de quê? Sonda Foley, né? Que é utilizada para quê, gente? Não? É utilizado para drenar a urina, né? De forma mais demorada possível, né? Pode ser de 5, 6, 7 dias, né? Que o paciente pode ficar, dependendo do que a quantidade de dia que o doutor queira, tá, gente? Então, esses são os tipos de sondas que é utilizada no sistema urinário também. Tá? Tem drenos mais invasivos, como, por exemplo, o duplo J, tá? É colocado através da uretra, num ato cirúrgico, certo? É colocado dentro do rim do paciente, ele drena através da uretra do paciente até a ponta do pênis ou da uretra da vagina, tá? E ajuda o paciente a fazer xixi. Tá, gente? Duplo J, é um procedimento um pouco mais agressivo do paciente, tá bom? Alguma dúvida? Não? Vamos continuar. E nós temos os drenos que ficam na parte torácica, tá? Na região do mediastino, na região do pericárdio, tá? Eles são utilizados para retirar coleções líquidas e gasosas que venham a interferir com o bom funcionamento dos sistemas envolvidos, tá? Ele pode estar localizado tanto na cavidade pleural, na cavidade pericárdica ou mediastino, tá, gente? Quando diz pleura, a gente já logo pensa em quê? Qual órgão a gente pensa? Quando pensa em pleura, No a gente pulmão. pensa logo no pulmão, exatamente. Quando tem algum trauma, né, torácico. Igual aí a gente sempre vê tiro, né, facada, né, e sempre vai ter o paciente fazendo o quê? Drenando, né, líquido do pulmão, né, através da parede pleural, tá? Nós temos também pela cavidade pericárdica, que normalmente é utilizado em cirurgias cardíacas. Eu não coloquei foto aqui porque eu tinha no celular, né, de cirurgia cardíaca, que a gente sempre roda a cirurgia cardíaca aqui no hospital, quase todo dia tem, e aparece, né, eu tinha tirado uma foto bem bonita do tórax do paciente, onde fica os drenos de tórax na região do mediastino, tá? Normalmente fica 2, os mais calibrosos possível, né? 36, 38, para drenar o líquido da região torácica do paciente, da região do mediastino, tá, gente? Beleza? Alguma dúvida? Não? Vamos dar continuidade quanto ao seu uso, tá?
Nós temos, por último aqui, tubo traqueal, gente. Alguém já viu algum paciente entubado aí no hospital ou algum outro canto, ou não? Aqui nós temos os tubos traqueal, tá? Eles são utilizados para manter as vias aéreas pérvias, tá? Proteger as vias aéreas isolando do aparelho digestivo, permitindo a ventilação com pressão positiva, tá? E facilitando a expressão de secreções da traqueia e dos brônquios, tá? Esses curativos aqui, quem faz é o enfermeiro, tá? Fixação de tubo, tá? Tubo traqueal, limpeza da traqueostomia, também troca do filtro, tudo é feito pelo enfermeiro, tá? Na época que eu estudava, eu comparo muito com a Ari, né? Com outras cidades, na época que eu estudava, eu não tive oportunidade de fazer esse tipo de curativo, tá? Inclusive, até esse aqui do orotraqueal tá errado, né? Desse do cadastro aqui, porque não foi utilizado corretamente aqui a gás, está atrás da orelha, né? Pode fazer alguma ferida aqui na região facial do paciente, alguma escara, né? Venha comprometer a saúde do paciente mais ainda dentro de uma UTI, né? Pode se contaminar com algum tipo de bactéria superpotente que tem dentro das UTIs, né? Por exemplo, o KPC, né? Que é o Klebsiella, né? Então, esses são o tipo de tubo que são utilizados dentro do sistema traqueal, tá? Beleza? Gente, alguma dúvida? Não? E como é feito esse curativo? Qual curativo? O curativo do tubo traqueal. O tubo traqueal, normalmente, a gente faz remove a gente verifica, né, todo dia, se o paciente está secretivo ou não, né? Depende, normalmente, quando o paciente está bem secretivo, essa gase, ele fica bem encharcada, tá? De saliva, de secreção que vem do tubo traqueal, tá? A gente remove, né? Normalmente toda essa parte aqui de gás, né? Troca esse cadastro aqui e tudo uma técnica já mais séptica, né? Usa uma luva estéreo, né? Justamente para não contaminar a via aérea, porque a via aérea ela é o quê? A via aérea é o quê? Ela é contaminada ou não? Tem gente? Alguém sabe dizer se ela é contaminada ou não? Não, né? A via aérea não é contaminada, né? Se contaminar a via aérea, vai levar o quê? Micro-organismo para o pulmão, né? E acaba desenvolvendo uma pneumonia, por exemplo, né? Então a gente faz, né? Pega gás, tudo estéreo, um campo estéreozinho, corta gás no formato que tem o corte aqui do tubo traqueal, tá? Normalmente é em V, tá? A gente pega gás, corta em V e coloca no tubo, tá? Fecha, coloca mais gás, fecha, né? Aí coloca o tubo também, tá? E troca o cadastro, tá? É bem simples esse curativo aqui, não tem muito o que fazer, não precisa colocar esparadrapo, nada não, tá? Certo, gente? Creio que algum professor vai ensinar para vocês aí, mas na minha época ninguém ensinou nada disso, tá? Eu aprendi fora com o decorrer dos meus anos de trabalho, tá, gente? Vamos lá. Cuidados de enfermagem, vamos lá, falar do que importa, tá? Alguma dúvida, gente? Vamos falar sobre cuidados de enfermagem com drenos de tórax, né? Alguém já foi para a prática, eu acho que já deve ter visto um dreno de tórax, né, no chão da clínica médica, clínica cirúrgica, e já se perguntou como é que faz essa troca desse selo d'água, né? A troca do selo d'água ela é muito simples, tá, gente? Eu vou ensinar por alto aqui, mas ela é bem simples, tá? A troca do selo d'água de um dreno torácico, ela é feita de forma estéreo, tá? Então, você vai ter que ter um campozinho estéreo, né? Às vezes não tem um campo estéreo, a gente usa o campo da luva estéreo mesmo, tá? Vai ter que ter gás estéreo e soro fisiológico, tá? Vai ter que ter esparadrapo também, certo? Todo mundo está conseguindo ver o selo d'água aqui nesse recipiente? Todo mundo está conseguindo ver? Sim ou não? Sim. Então, tem esse dreno aqui, né, que está conectado à parede, à pleural do paciente aqui, tá? Ele vai cair no recipiente aqui, nesse coletor, tá?
Aqui no fundo tem uma água, tá? Esse é o chamado selo d'água, que pode ser soro fisiológico, tá? Ou até mesmo uma água estéril, água destilada, tá? Esse tubo ele tem que ficar mais ou menos 2 dedos abaixo do nível da água, tá? Então, o nível do soro ou da água está mais ou menos aqui, então ele tem que ficar mais ou menos 2 dedos abaixo, tá? Beleza? Mas antes disso a gente tem que remover todo esse selo d'água, tá? Por exemplo, plantão, sei lá, plantão de ontem fez a troca desse selo d'água, trocou e botou 500 ml de soro, tá? Aqui tem 500 ml de soro, de selo d'água, tá? Aí amanheceu o dia de hoje, a gente vai fazer o curativo pela manhã, tá? Limpeza desse dreno do tórax. A gente verificou que tem mais ou menos 900 ml de líquido dentro desse recipiente, tá? Lembrando que foi colocado quanto de selo d'água? 500, né? Então, para 900 ficou quanto? Ficou mais ou menos 400 ml, né? Então, o débito desse dreno vai ser 400 ml durante as 12 ou 24 horas, tá? Aí a gente vai fazer, anotar todo, registrar, né? Como era que estava a secreção, se era sanguinolenta, tá? Se estava vermelho claro, tá? Então, para fazer esse procedimento, a gente vai clampear esse dreno aqui, tá? Clampia o dreno, aí a gente pode abrir aqui a tampa e fazer a lavagem, desprezar esse líquido que está aqui dentro do recipiente, tá? Para poder desprezar no banheiro, no escuro, aonde for, tá? Faz a limpeza, despreza esse líquido que está aqui dentro, né? Vem com um soro, joga um soro aqui dentro, tá? Isso sem deixar contaminar esse tubo do dreno, tá? Ele não pode contaminar e ficar em nenhuma parte, nem no chão, nada, tá? Lava esse recipiente aqui, tá? Deixa ele bem mais limpinho, joga, logo em seguida a gente coloca o selo d'água, tá? A gente vai colocar, sei lá, 500 ml aqui, não importa se for 500, 400, tá? O que importa é que o dreno fique 2 dedos abaixo do nível de água, tá, gente? Vocês estão entendendo? Sim ou não? Sim. Ele é bem simples. Eu, na época de graduação, tive uma oportunidade só de fazer essa troca de selo d'água aqui no Hospital de Quari, tá? Um paciente que foi baleado lá, era um traficante, sempre é um traficante, né? Tá utilizando um dreno desse. Mas eu fiz esse curativo, nunca tinha feito, né? Inclusive foi um enfermeiro da clínica cirúrgica que nos ajudou, né? É bem fácil, é bem simples de se fazer, tá? Depois de colocar o selo d'água, coloca o dreno novamente aqui, 2 dedos abaixo do nível da água, tá? Fechou, testou no chão, identificou aqui quem fez, tá? Fulano de tal, foi colocado o selo d'água, 500 ml de soro fisiológico, tá? Coloca a data e quem fez, tá? E assina, tá bom? E tem que ficar abaixo do tórax, tá? Normalmente fica aqui na grade na grade inferior do leito, tá? Fica no chão, tá bom? E é isso, gente. É bem simples de fazer, tá? Nós temos os cuidados aqui, eu coloquei, tá? Cuidados de enfermagem que são mais importantes. Nós temos aqui, verificar regularmente se há vazamento de ar nas conexões, tá? Não é comum, mas muitas vezes o dreno ele acaba furando, ou o paciente fura andando, não sei, ou se algum acompanhante acaba curiosamente, sei lá, furando, né? Então não pode haver vazamento de ar dentro da conexão, tá? Manter o frasco sempre abaixo do nível do tórax do paciente, tá? Cerca de mais ou menos 60 a 90 centímetros, tá? Normalmente fica pelo chão ou pendurado na grade do paciente, tá? Nunca é colocado a nível do tórax do paciente, porque não vai drenar, né? O dreno de tórax, a ação dele é gravitacional, né? Então, normalmente ele vai drenar para baixo, né? O líquido vai ser puxado para baixo. Se deixar em cima da cama, não vai drenar nada, tá? Então, esse é um dos cuidados de enfermagem que a gente tem que sempre observar, certo, gente? Observar a oscilação da coluna de água na câmara de selo, que deve ocorrer com a respiração, subindo na inspiração e descendo na expiração, tá? Quem pegar algum paciente para fazer esse cuidado no dreno torácico, é bem importante observar, tá? Normalmente, quando o paciente inspira,
o líquido que está dentro do dreno, do tubo, né, ele vai subir um pouquinho. Aí ele expira baixo novamente, tá? Isso é um bom sinal, tá? É um sinal que não está vazando líquido, é um sinal que o paciente não está tendo um pneumotórax ativo, tá? Isso é bem importante de observar, tá? Certo, gente? Subindo na expiração e descendo na expiração. A gente vai verificar dentro do dreno, tá? Beleza? Observar se há bolhas contidas no selo d'água. As bolhas indicam escape de ar, fuga de área, tá? É como eu falei, né? Sempre verificar se há vazamento dentro da conexão. Mensurar o débito de forma rigorosa no tubo, marcando o nível do frasco, tá? Certo? Tem 500 ml, vai marcando ali 600 ml, 700, tá? 800, até finalizar o seu plantão aí, né? Normalmente é feito assim, né? Dependendo do protocolo que é utilizado no hospital. Certo, gente? Alguma dúvida sobre os cuidados de enfermagem, né? Eu alenquei alguns aqui, mas são vários, tá, gente? Alguma dúvida com relação ao dreno de tórax? Tem alguma dúvida? Pode perguntar, tá, gente? Está aqui para esclarecer as dúvidas aqui, tá? Eu peguei só alguns cuidados, mas tem vários, tá? Beleza, gente? Pode dar continuidade aqui. Então, dando continuidade, vamos falar sobre cuidado de enfermagem em sondas nasogástricas e nasoentéricas. Eu botei essa foto do Bolsonaro aqui, que é bem épica, né? Essa foto dele aqui, como se estivesse sentindo dor na sonda, né? É bem engraçado de ver, tá? Alguém sabe algum cuidado com sonda nasogástrica ou sonda nasoentérica? Que está mais avançada aí nos estudos da enfermagem? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos lá. As sondas nasogástricas também é muito simples de colocar, né? A gente aprende lá na semiologia, né? Mensurar na ponta do nariz, ao longo da orelha, né? Essa técnica aí ele até caiu por terra já, agora é outro tipo de técnica, tá bom? Vamos lá. Sobre os cuidados de enfermagem, manter a cabeceira do leito elevada de 30 a 45 graus durante toda a infusão da dieta e por no mínimo 30 a 60 minutos após o término para reduzir o risco de aspiração, tá, gente? Sempre manter o paciente de quê? Elevado, né? Cabeceira elevada, justamente para o líquido não voltar, tá? E de ter sair pela sonda, tá? Ter risco de aspirar também, tá? Certo? Sempre que fazer a infusão da dieta via sonda nasogástrica ou sonda nasoenteral, sempre lavar a sonda com de 10 a 30 ml de água filtrada, tá? Ou conforme o protocolo institucional, tá? Todo hospital tem um protocolo diferente, né? Antes e após cada administração de dieta ou medicamento, certo? Então, sempre tem que estar lavando, né? A sonda nasogástrica para não ficar nenhum resquício ali de alimento para obstruir a sonda, certo? Limpar a narina e a pele ao redor diariamente com água e sabão neutro ou solução antisséptica leve, tá? Pode utilizar o soro também, só para fazer a limpeza e também fazer a inspeção da pele, tá? Se tem algum sinal flogístico ali, certo? Inspecionar a pele sobre a fixação, tá? Para detectar sinais de lesão por pressão, irritação ou escoriação, tá? É muito importante estar observando, né? Assim como qualquer inspeção no corpo do paciente, cefalopodálico, tá? Sempre observar os sinais flogísticos, né? Tanto em catéteres, em sondas, né? Em acessos, é muito importante estar fazendo essa avaliação para não agravar a saúde do paciente ali na clínica, tá? Trocar os esparadrapo, fita diariamente ou sempre que estiver solto ou sujo, tá? Se possível, sempre fazer essa troca, tá, gente? Normalmente, quando faz a dieta ali, pode estar sujando, né? Então, tem que fazer o cuidado diariamente para não haver um risco de levar alguma infecção bacteriana para dentro do intestino do paciente, né? Dentro do sistema digestivo. Gente, alguma pergunta? Não, Professor, tranquilo? Pode eu falar. tinha visto recentemente algumas orientações
sobre a questão dos testes que não são mais recomendados. Você pode falar um pouco? Normalmente, a sonda nasogástrica, eu creio eu que não vai haver um risco tão grande de errar o estômago do paciente, né? A gente sabe quando vai para o pulmão, né, para algum bronco, algum lado do pulmão, ali a gente verifica que há saída de ar na sonda, né? E normalmente o paciente também vai tossir, né? Então esse é um sinal bem claro de que a sonda está indo para o local errado, né? Já na sonda nasoentérica, normalmente, não sei se alguém já passou alguma vez na vida, a sonda nasoentérica, ele passa o estômago do paciente, né, e cai lá no intestino delgado, tá? Para ver se está realmente correta a colocação da sonda nasoentérica, né, a gente não puxa o fio guia, tá? Certo? Da sonda nasoentérica, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma sonda nasoentérica, tá? É como se fosse uma sonda nasogástrica, só que tem um fio guia dentro dele, que é um fio de ácido, tá? É colocado e deixado na região da narina do paciente, e tem que encaminhar ele para fazer um raio-x para realmente verificar se está dentro, se está no local correto ou não, que é no intestino, tá, gente? Então, é basicamente isso. A sonda nasogástrica ela é bem fácil de fazer, tá? Tem que sempre observar, né, se o paciente não tem algum desvio de septo ou fenda palatina, algo do tipo, porque pode estar enrolando na boca, né? Mas é muito tranquilo de passar, tá, gente? Inclusive, ontem eu passei uma dentro de cirurgia, um paciente lá que não estava com jejum correto para fazer o procedimento, né? Então, ele foi entubado e teve que passar. Bom, gente, alguma dúvida? Ficou claro alguma coisa? Não? Vamos lá, então, gente. Dá continuidade, tá? Aqui é bem simples, tá? São os cuidados de enfermagem que eu peguei, um pouco mais diferente, tá? Que a gente não aprende muito, assim, dentro do âmbito institucional, né, da faculdade, a gente aprende mais fora, né? Na lida ali do dia a dia, tá? Cuidado de enfermagem com tubo traqueal, tá? Vamos lá falar um pouquinho sobre isso também, que é bem importante, tá? Traqueal, orotraqueal, nasotraqueal, tá? Para quem não sabe, tem vários tipos de intubação, certo? Pode ser através da traqueia, né? Através da traqueostomia, orotraqueal, que é pela boca, e nasotraqueal, tá? Às vezes o paciente tem algum problema ali na parte palatina da boca, ele não consegue ser intubado por ali, né? Então é feita a intubação via narina, né? Via nariz, tá? Normalmente passa um tubo que nem uma sonda nasogástrica, né? Só que ele vai cair dentro da traqueia, tá, gente? Vamos lá. Esse cuidado de enfermagem aqui que eu puxei, tá? Que eu acho mais importante, tá? Sempre inspecionar a segurança da fixação, no cadastro, tá? Da fita que está prendendo o dispositivo ali na região oral, nasal, tá? A cada turno, sempre após movimentar o paciente ou após a expiração, tá? Quando o paciente está entubado, tá? Normalmente cria-se muita secreção na parte das vias aéreas baixas, tá? Ou até nas vias aéreas superiores também. Né? E a função do enfermeiro fazer o quê? A aspiração, né, traqueal desse paciente, né? Pode ser feita através do tubo do tubo da intubação, né? Pode ser feito na região oral, né? Na região nasal também. Tá? O paciente está com hipossaturando, né? E, normalmente o paciente vai estar bem secretivo, então a gente vai ter que ter esse olhar de fazer uma aspiração desse paciente, tá? Paciente que fez cirurgia para colocar traqueostomia também fica muito secretivo nas primeiras 12 horas, né? Então tem que fazer toda essa aspiração, e quem faz a aspiração é o enfermeiro, tá? Não é o técnico, não é nada disso, não. É função do enfermeiro cuidar, né, da região desse tubo traqueal, né, da higienização ali, tá? Realizar a aspiração do tubo somente quando necessário, né? E não rotineiramente, né? Exemplo, sempre fazer quando há a presença de ruídos adventícios, secreções visíveis, né? Aumento do pico de pressão na ventilação também, né? Paciente secretivo, ele vai fazer mais esforço respiratório, então o débito cardíaco vai aumentar também, fazendo com que ele aumente a frequência cardíaca dele, né? E, consequentemente, a pressão também vai aumentar, né? Então, vai desencadeando ali várias outras reações, né?
do corpo, tá, gente? Então, é muito importante manter a via aérea do paciente pérvia, tá? Através do quê? Da aspiração, tá? É muito importante aí quem está indo para o quarto semestre na semiologia, a gente não dá muita importância para a aspiração, mas ele é bem importante, tá? Aprendam certo com os professores que chegando lá na frente eu sei que vocês não vão esquecer, tá bom? É bem simples, é bem tranquilo de fazer também, tá bom, gente? Manter a cabeceira do leito sempre elevada de 30 a 45 graus, né, que é a posição semi-Fowler chamada, né, de forma contínua, se não houver contraindicação clínica, obviamente, né, o paciente com uma de cirurgia de hérnia de disco, de coluna, não vai poder, né, tá com a cabeceira elevada, né, ou descompressão de hérnia, ou descompressão de vértebra também vai ter restrição para estar movendo ou levantando a cabeça, tá bom, gente? É sempre manter a cabeceira do leito elevada, tá? Justamente para melhorar a oxigenação do paciente, né? Fazer também com que o paciente não se afogue com a sua baba, né? Sua secreção que vai estar por ali, né? Não aspire essa secreção para não haver mais consequências para o paciente, né? Usar gases, né? A gente usa mais gases, né? Hidrocolóides ou protetores apropriados sobre a fixação, tá? Hidrocolóide é muito caro, então esqueçam isso aí, tá? A gente vai usar mais o que? A gase, tá? Para fazer a fixação de orelha à região maxilar, tá? Aqui, como a gente está vendo nessa imagem, né, a fixação está incorreta, tá? A gente tem que fazer de orelha à região maxilar justamente para não haver uma compressão junto desse osso zigomático aqui do paciente, né? O osso maxilar também, para formar alguma comissura labial, tá? Para não ter algum ferimento aqui, né? Formar alguma úlcera, tá? Então, o cadastro, quando é trocado, ele pode ser trocado normalmente quando tivesse muito secretivo, muito sujo, né? É feita a troca, tá? A gente pega, faz a armação, né? Faz a mensuração da cabeça do paciente, né? Com o cadastro, faz a armação aqui bem fixa, né? Puxa o cadastro, amarra do outro lado da cabeça do paciente, tá? Junto, faz um nó lá, um laço, tá? Importante que fique bem seguro para o tubo não ficar balançando e causar algum problema na traqueia do paciente, tá? Certo? Então a gente coloca gás nessa região aqui, ó, toda essa região aqui para proteger, né, a integridade da pele do paciente, tá, gente? Beleza? Desde o cadastro até a região da orelha aqui do paciente a gente coloca para fazer essa proteção, tá bom? Certo? Alguém já ensinou a fazer esse curativo para vocês ou não? Vocês já viram alguém entubado? Sim ou não, gente? É bem difícil de ver em Quari, né? Algum paciente entubado. Mas em UTI, por exemplo, UTI coronária, que tem aqui também na região do trabalho, o paciente sai sendo entubado de lá, né? E a gente é responsável por fazer esse curativo aqui, tá? Não é um curativo, é uma proteção, né, da fixação do paciente, tá? Curativo, quando estiver sujo, a gente vai fazer essa troca, tá? Beleza, gente? Alguma dúvida? Tá tranquilo? Tá entendendo? A gente está chegando na parte já final já do curso aqui, tá? Eu vim só para mostrar aqui alguns drenos, tubos e sondas que a gente nunca viu, né? Nunca ouviu falar. A gente vai ver quando tiver já na prática, tá? Beleza? Vamos lá falar um pouco sobre dreno de Penrose, tá? Cuidados com dreno de Penrose. Alguém já viu esse dreno de Penrose? Olha como ele fica aqui. Lembra que eu falei que o dreno de Penrose ele vem mais ou menos 30 centímetros, né? O doutor pode escolher o tamanho que ele quiser lá, tá? E colocar para dentro da cavidade, né? Cirúrgica. Aqui, como a gente pode ver, pelo jeito, é o tórax, né? O paciente pode ter feito aqui uma retirada de algum lóbulo pulmonar, né? Uma cirurgia bem grande também. Tira o lobo pulmonar e para drenar esse líquido que vai ficar na parte aqui pulmonar do paciente, torácica do paciente, ele colocou um dreno de Penrose, né? Mensurou lá o tamanho que ele queria, aí ele deixou aqui um pedaço do dreno de Penrose, suturou na pele do paciente, tá? Esse dreno é suturado justamente para o dreno não escapar ou não puxar, né, ou não sair da região da ferida operatória, tá? Aí para drenar, ele pode fazer um curativo simples, tá? Com gás aqui, um chumaço grande de gás, tá? Vai sair todo esse líquido torácico aqui, tá?
e vai cair nessa gase, tá bom? Ou pode colocar aqui alguma bolsa, tá? Uma bolsa coletora, uma bolsa de urostomia, que é chamada, tá? É uma bolsinha que é colada na pele do paciente, tá? Onde vai sair esse líquido e cair na região da bolsa, tá? Então ele vai drenar, ficar ali naquela bolsa, né? Fica até melhor para a gente verificar como é que está a qualidade desse exudato, né? Desse líquido que está saindo de dentro da cavidade da cirurgia, certo? Então vamos falar um pouco sobre cuidados com o dreno de Penrose, né? Cuidado de enfermagem, tá? Sempre inspecionar o dreno de Penrose, tá? Dispersão do dreno é muito importante, tá? Verificar o local de dispersão e o dreno a cada turno, tá bom? Sempre verificar, porque às vezes o paciente teimoso pode andar, pode estar ali, puxar sem querer ou amassar, então vai comprometer a ação do dreno, tá bom? Qualquer alteração súbita no volume, exemplo, aumento da drenagem purulenta ou sanguinolenta, deve ser relatado, tá? É muito importante porque pode haver algum vaso ou alguma artéria, tá, que esteja sangrando, né, dependendo da coloração, e esteja vazando, né, na cavidade torácica. Isso é muito ruim, né, porque o paciente acabou de sair de uma cirurgia, ele vai ter que reabordar justamente para fazer o quê? Vai ter que abrir novamente só para verificar onde é que está o sangramento e tampar aquele sangramento, né, fazer a hemostasia da artéria, ou sei lá, de alguma veia que está sangrando ali, né? Então é bem importante manter o olho na drenagem do paciente aqui, né, do dreno. É bem importante estar anotando, tá bom, gente? Garanta que o dreno não esteja dobrado, como eu falei, tá? Ou obstruído dentro da ferida, o que impedirá a saída do líquido, tá bom? Como eu falei, é bem importante esse dreno não ficar amassado, tá? Porque se amassa, ele vai quebrar aqui, porque ele é bem maleável, tá? É como se fosse uma borrachinha, então tem que ficar de olho aqui para o paciente não dormir em cima, porque senão ele não vai drenar, tá bom? Sempre tá orientando o paciente a não amassar esse dreno, tá? Obstruir. Bom, gente, realizar a troca asséptica sempre que o curativo estiver saturado ou umedecido, tá? No dreno de Penrose, normalmente é colocado uma gaze, um chumaço de gás bem grande, tá? Onde vai drenar dentro da gaze mesmo, tá? A gente vai fazer o curativo todo dia, tá? Pela manhã normalmente é feito, né? Curativo de 24 horas, ou dependendo de como tiver aqui, é feito, tá? A gente vai pegar, tirar a gás e verificar como é que tá aquele líquido, tá? Aquela drenagem, se está purulento, se está sanguinolento, tá? E anotar, fazer esse relato, tá bom? Sempre relatar na tua evolução. Beleza, gente? É uma técnica também que é asséptica, tá? Como é uma ferida operatória, então a gente tem que utilizar uma técnica asséptica, tá? Sempre utilizar o quê? Luva estéreo, campo estéreo, tá? Fazer o uso de clorexidine para fazer a limpeza do campo, tá? Onde você vai fazer o quê? O curativo, tá bom? Utilizar gás estéreo, luva estéreo, tudo uma técnica estéreo, tá? É um curativo normal, é um curativo como se fosse uma ferida também, tá? Tem que utilizar luvas estéreis, tá? Em drenos, tubos e sondas, tá bom? Para fazer essa troca, certo, gente? Alguma dúvida? Tá ficando bem claro? Certo? Então vamos lá. Inspecionar o ponto de sutura para que esteja garantido a integridade do dreno, tá? E a integridade da pele do paciente, tá? Como eu disse, esse dreno aqui, ele é fixado na pele do paciente com um ponto de sutura, tá? É suturado na pele do paciente aqui, justamente para ele não sair ou ele entrar para dentro da cavidade, tá bom? Então é bem importante manter esse ponto sempre, né? Sempre verificar esse ponto para que ele não saia e acaba comprometendo a função do dreno, tá, gente? Orientar o paciente a evitar tracionar o dreno ou deitar sobre ele, né? A gente já falou ali em cima, né? Sempre tem paciente que é bastante complicado, né? Quer ir embora para casa, às vezes quer puxar esse dreno aí, então a gente tem que manter, tem que sempre orientar o paciente, tá, gente? Alguma dúvida com relação a tudo isso que eu falei aqui? Alguém tem alguma dúvida? A hora é agora, gente.
Depois do curso, sabe Deus só quando vocês vão ver algum tipo desses drenos, algum tipo dessas sondas aí. Não? Ninguém tem dúvida? Enfermeiro, Então, gente, é isso. Opa, pode falar. eu lembrei que eu já vi um caso, eu não sei se foi no Instagram, de que um paciente acabou ficando com esse dreno de Penrose dentro do Da organismo dele. cavidade. O que pode Então, acontecer com o paciente? então, como é um objeto que não faz parte do corpo, né? O corpo vai querer fazer o quê? Vai querer expulsar aquilo do corpo, né? Então, vai causar uma série de sintomatologia do paciente, né? Vai causar febre, uma hipertensão, vai causar uma infecção generalizada do paciente. Então, é bem importante porque esse dreno de Penrose, ele é da mesma, ele tem o mesmo material como se fosse uma luva de procedimento, tá? Você pega a luva de procedimento, é a mesma coisa de um dreno de Penrose. Então, se ficar dentro, pode haver consequências bem graves para o paciente, né? Uma infecção generalizada, por exemplo. Né? Então, tem que fazer a abertura e retirada desse dreno. Imagina, as consequências vão ser bem pior para esse paciente, né? Vai complicar mais a vida dele ali, vai passar mais tempo internado, mais tempo exposto a bactérias, né? Grandes superbactérias que tem dentro do hospital, tá? Então, essa é uma das consequências que pode ter, certo, gente? Alguma dúvida mais? Enfermeiro também tem uma dúvida sobre esse dreno de Penrose. Eu vi que, como tu mostrou na imagem, é só como se fosse uma gaze Sim, fora. Então, eu sim. fiquei na dúvida como essa pequena gase ela pode suportar, né? Abarcar a secreção que vai sair. Você falou que às vezes pode colocar Sim. alguma bolsa também. Teria alguma imagem Assim, para mostrar como fica? eu não botei aqui, mas normalmente, eu tentei achar, mas normalmente ele não achei no Google a imagem do dreno de Penrose com uma bolsa, tá? Normalmente tem um dreno de Penrose aqui, né? Aí tem uma bolsa coletora, né? Então ele vai ficar encaixado aqui e vai ficar drenando o líquido aqui, como se fosse um copo, sabe? É uma bolsinha, uma bolsa coletora, não sei se você já viu uma bolsa de coleta de urina de criança, é uma bolsa bem pequena. Às vezes tem bolsa grande também, dependendo do que o médico avaliar, que ele vai colocar ao redor do dreno, né? Vai colocar lá na base do dreno, né? Uma bolsa bem grande onde ele vai drenar aqui. Vocês conseguem imaginar mais ou menos como é? Tem aqui, né? O dreno está saindo aqui do corpo do paciente, da cavidade, então ele vai colocar uma bolsa que vai ficar mais ou menos assim, tá? Vai pegar todo o dreno, né? E ele vai drenar dentro dessa bolsa, tá? Então a gente vai poder tirar esse líquido, né? Que ela tem uma saída também, vai poder drenar aquele líquido dali e fazer a mensuração, tá? Coloca uma bolsa que é chamada bolsa de urostomia, né? É colocada aqui, que ela é ficcionada aqui na incisão aqui, né? Na inserção do dreno, aí ele vai jogar dentro dessa bolsa para fazer captura. Vocês conseguem entender mais ou menos? Eu sei que é um pouquinho difícil de entender, e eu acabei não achando a imagem para colocar dentro de Penrose junto com a bolsa, né? Mas ela é mais ou menos assim, tá? Ela vai funcionar por capilaridade, como eu disse, né? Ele vai puxar como se fosse um capilar, né? É incrível como é a ação dele, né? Ele é uma borrachinha que nem a luva de procedimento, né? Você pega uma luva de procedimento e você imagina o dreno de Penrose ali, né? O dedo, por exemplo, de uma luva de... Às vezes tem até médico, eu já vi, na internet mesmo, que ele improvisou um dreno de Penrose cortando no dedo de uma luva estéreo, né? Então ele colocou ali e conseguiu fazer essa função, né? De drenar o líquido dentro da cavidade ali. É incrível como faz, né? Então é mais ou menos assim, ele é um material muito semelhante a um dreno, a uma luva de procedimento, né, que vai drenar ali para fora do organismo do paciente, do corpo do paciente, tá? Alguma dúvida? Eu tenho uma sobre o cateterismo vesical, que teve uma paciente uma vez que ela estava usando há bastante tempo e eu notei um edema ali na região íntima dela. Só que eu não sei se estava ligado ao uso dessa sonda por determinado tempo ou se aconteceu alguma. Pode ser também, né? Pode ser pelo ela não deve ter limpado ali e é um risco. A sonda vesical, como vocês devem saber, né? Traz um malefício bem grande para o paciente, porque pode levar
bactéria, né, para dentro do sistema urinário do paciente, né? Então pode causar uma itu, pode causar algum tipo de infecção, uma pielonefrite, né, uma uretrite. Então pode ser que ela não deva ter feito alguma higienização boa, né? Não deve ter uma higienização pessoal boa, ou às vezes pode ser até pela grossura da sonda, pela espessura da sonda, que acaba friccionando ali dentro no início da uretra do paciente e acaba lesionando, né? Então pode ser que pode estar ligado à sonda também, né? Às vezes até pela passagem da sonda também, que pode ser muito agressivo para o paciente, dependendo da espessura da uretra do paciente, né? Tem vezes que tem enfermeiros também, tem outros profissionais que fazem o teste do cuff, né? E não é recomendado fazer o teste do cuff aqui, como a gente está vendo nessa imagem aqui, né? Não é recomendado fazer justamente porque ele, quando testa, a gente vai tirar esse ar e ele vai ficar um pouco mais grosso, né? Então pode atrapalhar a entrada da passagem da sonda e pode lesionar o canal uretral também, né? Em vez de ficar liso, vai ficar um pouco rugoso ali e vai acabar machucando a uretra do paciente, né? Então eu creio que pode ter sido N fatores para ter acontecido isso, né? Você já passou alguma sonda também alguma vez? Cheguei a passar uma sonda vesical de demora. Ainda está testando o balonete ou não está? Não foi testado o Tá. balonete. Beleza, ótimo, porque não precisa testar, tá? Se tiver estourado lá, a gente vai verificar na hora de tracionar, tá? Tem que tracionar devagar. Eu acho muito difícil ali, tá rompido isso aí. E tem que colocar de 3 a 5 ml, 6 ml de líquido ali dentro, tá bom? Certo, gente? Alguma outra dúvida? Não? Então, gente, é isso, tá? Eu espero ter contribuído um pouquinho, né? Ter passado um pouquinho do meu conhecimento sobre DENS, tubos e sondas também. Eu sei que é um pouquinho complicado de entender, né? No curso que é online, seria muito bom se fosse presencial também, né? Que a gente poderia estar mostrando mais imagens também, certo? Alguma outra dúvida ou não? Então é isso, gente, tá? Eu agradeço ao professor Wenderson também, ao convite, à Unespa também pelo convite, né? E estar mais uma vez aqui contribuindo, né, para esse Natal Solidário. Acho que em 2023 eu contribuí também, se eu não me engano, né, quando eu fui professor substituto aí. Agradeço muito por estar participando aqui e espero que um dia eu possa encontrar vocês como futuros profissionais aí e lembrar de mim, professor, você deu aula lá, né? O pessoal chama de professor, mas não sou professor, sou enfermeiro, né? Professor, já passei dessa fase aí, foi muito bom ser professor, mas a gente acaba sendo chamado de professor, né? Que a gente está sempre ensinando e aprendendo também, tá, gente? Espero que vocês aproveitem muito as práticas hospitalares, tá? Não tenham medo de passar uma sonda vesical demora, uma sonda de alívio, tá? Uma sonda nasogástrica. Não fique com medo, tá? Você vai estar com o preceptor ali, né? Ele vai estar ali para te ajudar também, passar confiança, né? Aproveite para fazer todos os tipos de procedimento, tá, gente? Não fiquem com medo. O curativo, sei lá, se tiver um central para fazer, peguem para fazer. Vejam as literaturas também, tem livros muito bons na biblioteca da faculdade. Eu sei que ninguém quer pegar mais livros, mas eu baseei essa aula através de livros que eu vi lá antigamente, em 2014, 2015, quando eu estudei lá, né, que é um livro chamado Dreno, Tubos e Sondas, né, de um professor lá, Alexander, alguma coisa lá. Então é bem importante pegar os livros para ler, né? Eu sei que é bem difícil hoje com a internet em Coreia, que está muito boa hoje em dia, né, de fazer essa leitura, tá, gente? Mas sigam firme aí nos estudos, sejam excelentes profissionais para onde você passar, tá? Deem o máximo de vocês, tá? E eu desejo tudo de bom para vocês, tá bom? Muito obrigado, desde já. Somente isso, tá, gente? Beleza? Obrigado. Muito obrigado, enfermeiro Rodrigo. Bora tirar uma foto para a gente comprovar? Vamos lá. Aí, Rodrigo, tem como colocar no primeiro slide, só para seguir o padrão, Tá, deixa eu e colocar apresentando? Vou colocar. Deixa eu ver aqui. Aí, se vocês quiserem ligar a câmera de vocês, tá, gente? Para aparecer na imagem. Assim, tá aparecendo? Isso, tá. Vamos lá.
É só dizer quando estiver pronto aí. Vai só esperar a Lívia ali se arrumar. Ele tá ouvindo já. Cadê meu óculos? Pra abrir a câmera aí também, quem quiser. Aqui. Isso aí. Já no 3. Já. Dá 1, 2, 3. Oi? Oi. Opa! Certo, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Bom fim de semana para vocês. Boa noite. Até a próxima. Qualquer coisa é só me chamar, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau.